Se você ama a democracia, então salve o rei. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por Thiago Cripto, revisado e narrado por Coreia com K. A opção não é uma opção, mas uma ilusão de opção, para você achar que escolheu alguma coisa. Todos sabem que a democracia é, para todos os efeitos, um sistema de liberdades individuais baseadas na escolha dos governantes. Ou seja, demo, não aquele que você está pensando agora, significa povo, e cracia significa governo. Mas como surgiu essa linda brincadeira de mau gosto e o que ela tem a ver com a Idade Média? Como sempre, vem em nossas mentes um monte de velhos barbudos, meio calvos e cheios de panos em cima do corpo discutindo coisas por falta do que fazer. E realmente foi quase desse jeito mesmo. O pano de fundo é a Grécia, em meados de 600 anos antes de Cristo. Os gregos nunca foram muito amigos uns dos outros, uma espécie de rusga familiar bem mais antiga. Se não fosse assim, eles teriam colonizado a Península Balcânica todos juntos, e não separados em ondas. Mas a coisa ficou séria mesmo no ano de 632 pré-Cristo, quando Cílon, genro do rei tirano de Mégara, uma cidade mais a oeste de Atenas, resolve instaurar uma nova visão de governo, aos moldes do rei vizinho. O caso é que Cílon era um endinheirado de Atenas e queria mais, por isso tentou instaurar uma ditadura. Os atenienses não morriam de amores por Mégara, já que havia dado todo o seu apoio a Esparta, inimiga mortal de Atenas. A gasolina já estava pronta, faltava o fósforo. Sabe aquela velha história de patriotismo? Então, aqui não funcionou. Nesse ano, ele juntou as forças armadas da cidade de Mégara, além de aristocratas da própria Atenas. Vê se pode. Eles tomaram a Acrópole e tentaram o golpe militar. Já vimos isso antes, né? Mas teve quem não gostasse nem um pouco. Mas cabe lembrar uma coisa aqui. Tirano, naquela época, era um líder ilegítimo a quem se dava poderes emergenciais em casos excepcionais, mas com vistas à vontade do povo. Feito esse adendo, continuemos. Como resolver o problema? Chame o pinguim se o Coringa está governando. Foi aí que surgiu Megacles, um aristocrata de família poderosa que conseguiu acabar com os planos de Cílon. Claro que isso não daria certo, já que as facções rivais se formaram para tentar controlar a cidade e nenhum deles era pobre. Novidade, né? Como isso se tornou um conflito social que durou por muito tempo, o que se poderia fazer? Criar um sistema mais justo e que pudesse unir as facções. Lindo no papel, mas na prática... Bem, foi assim que empurraram outro velho barbudo para a posição de tirano que pudesse fazer reformas. O velho em questão era Drácon, de onde tiramos o termo dracônico. Seu sistema de leis era tão rígido, a favor do Estado, é claro, que os atenienses foram, aos poucos, deixando de usá-lo. Só para dar um exemplo, o homem foi morto por uma estátua que caiu em cima dele, e a estátua foi processada e julgada como culpada e lançada ao mar. Os atenienses estavam ferrados. Isso porque eles tiveram vários tiranos que produziram leis idiotas e populistas. Sim, isso mesmo, populistas, sempre visando o apoio popular dos menos favorecidos. O pessoal do Foro de São Paulo até deu uma risadinha agora. Inclusive, o socialismo e o bigodismo possuem todas as ideias de uma famosa cidade chamada Esparta. Nada se perde, tudo se copia. O sistema daquela época era aristocrático, e isso explica bem o porquê deles defenderem tanto suas cidades, ou seja, seus privilégios e dos seus pares. Mas a coisa era ruim para os agricultores e pessoas comuns. Dívidas como aquelas feitas dentro do feudo eram pagas com a escravatura. Isso explica porque os tiranos sempre se davam bem. Afinal, eles prometiam justiça social aos indivíduos e àqueles de classes sujeitas à escravidão por dívidas. Não tá parecendo algo que você conheça? Bom, para acabar com esse conflito e o jogo de poder polarizado, começaram a pensar em algo que começasse a dar mais certo. Outro velho fora convocado para assustar os problemas e começar uma nova era. O velho em questão era Solon, um esquerdista da época que reclamava, ou melhor, filosofava sobre os sofrimentos dos pobres e das alegrias dos ricos. Foi ele quem reformou as leis de Atenas, mas não conseguiu instaurá-las em definitivo. Quem o fez mais tarde foi um dos seus discípulos, Clístenes, que fez valer as leis aos moldes da justiça social que Solon tanto queria. Notadamente, todos eles eram aristocratas e, portanto, endinheirados, que chegavam ao poder através da vontade do povo. É como o chocolate grátis, e os políticos adoram. Nessa festa, todos os endinheirados poderiam ter poder político. Simples e eficiente, todos satisfeitos. O popular, pão e circo.
Solon, chamado a mediar o conflito, sabia que não teria como atender integralmente às expectativas de camadas sociais com interesses antagônicos. Por isso, buscou encontrar um termo que tornasse sua legislação efetiva. De um lado, aliviando o sofrimento dos mais pobres e do outro, mantendo os privilégios dos mais ricos. Perguntado se havia dado as melhores leis a Atenas, respondeu que havia dado as melhores leis que os atenienses podiam suportar. Eis a prova de sua sabedoria ou esperteza. A questão aqui é que a democracia não visava a justiça social, mas o equilíbrio das ideias e vontades antagônicas que levavam a cidade, ou seja, o Estado ateniense, à crise constante. Isso era necessário, já que eles possuíam uma guerra eterna contra Esparta, a União Soviética da época. Esse contrato social perdurou até que Roma acabasse com tudo. Aliás, antes de Alexandre o Grande, que reuniu todo mundo numa coisa só. Nem ele, nem os romanos quiseram perpetuar o contrato social vigente, já que o poder da espada era mais útil do que o contrato social democrático. Porém, nem tudo dura tanto tempo assim, e logo se viu algo parecido na Idade Média. Sabemos muito bem que na Europa medieval, um soberano ficava no poder até a sua morte, e seu filho assumiu o lugar. O feudalismo foi o fim da liberdade individual, não que ela fosse grande coisa antes. Mas o contrato social voltou a figurar nos governos. Governar naquela época era difícil. Não existiam telefones, internet e automóveis para facilitar a comunicação e o transporte. Logo, os contratos sociais foram necessários. Leia-se acordos. O senhor feudal chegava, instituía seu governo local e o povo que aceitasse, já que ele era um dos amigos do rei. Deu super certo. Então, como o sistema feudal desapareceu do cenário se isso era tão bem feito? Simples. A ganância e as disputas de poder entre reinos. Isso levou ao fracasso do sistema. Como já havia muita gente que queria o fim do sistema e o retorno do contrato social da antiga Grécia, iniciou-se o período chamado de Era Moderna, cheia de iluminismo. O ruim dessas ideias é que elas ainda queriam justiça social, mas pelo menos começaram a frear a sede do Estado. O que mudou de lá para cá? Nada. Ainda continuamos debaixo do mesmo contrato social, ou seja, a Constituição que ninguém pediu. Ainda pagamos taxas, 33% do nosso dinheiro vai para o feudo, ou melhor, para o Estado. Isso em números que o próprio bandido estacionário nos dá, mas sabemos que é muito mais que isso. Ainda temos que aceitar os amigos do rei, seja o funcionário público, o fiscal ou as agências reguladoras que não regulam nada. Ainda estamos presos à escolha, ou seja, temos que escolher entre direita ou esquerda. Ninguém perguntou se isso é o que queremos ou precisamos. Ainda temos que nos curvar diante do rei, diante dos cavaleiros medievais. Ou seja, a polícia com o poder de violência baseado em papel rabiscado que, novamente, ninguém pediu. Ainda somos levados ao ostracismo quando algum poderoso chefe do judiciário resolve que é crime qualquer coisa que ele quer que seja crime, assim como faziam na antiga Atenas. Agora, chegou a hora de votar, escolher, se é que podemos dizer que é escolha. O governo do povo nunca é do povo, já que precisamos e somos até obrigados a participar da festa da democracia. Mas podemos respirar fundo, já que de um modo ou de outro, o Estado sempre resolve por desaparecer, seja por seus próprios meios, através de sua sede de poder, seja por forças externas. Por isso dizemos, viva o Bitcoin! Obrigado pela sua audiência. Se você gostou e só se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Agora, se deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se aqui no canal e não se esqueça de clicar no ícone da campainha. Até a próxima e tchau, obrigado!